bem, pessoal? Seguindo aqui na nossa maratona de preparo aí para o exame de suficiência contábil do CFC, a prova dia 19 de abril, inscrições vão até dia 12 de março, então corre lá fazer sua inscrição, você que é formado, você que já está no a partir do sétimo semestre de graduação em ciências contábeis, você pode também realizar a prova para posteriormente adquirir o seu registro no Conselho Regional de Contabilidade, e nós estamos trabalhando aí para resolver as questões de custos de provas anteriores, tá bom? Lembrando que eu estou seguindo uma numeração aqui, que é a numeração do caderno de questões que eu criei, eu copiei as questões lá da prova, e junto estou colocando nesse caderno tem a resolução, e você pode obter esse caderno. De que forma? No Facebook, no YouTube e no LinkedIn, você que nos segue aí, Facebook, YouTube e LinkedIn, o link vai estar embaixo do vídeo, e no Instagram o link vai estar na bio. Então você tem 4 formas de adquirir esse caderno, poder acompanhar a gente, poder fazer seus estudos posteriores, tá bom? E lembra, assim, a sua interação ela é sempre bem-vinda. Na verdade, foi inclusive a sugestão de uma seguidora nossa, né? Falar, professor, por que você não resolve as questões do CRC aí, para dar uma força aí para quem vai fazer a prova, né? Então, das questões de custos, nós vamos resolver aí, pretendo resolver de todas as provas que estão lá no site. Tá lá, você vai encontrar a partir da prova de 2011, pelo menos foi o que eu encontrei no site do CFC. Então, vou resolvendo aí até meados aí de abril. Cada semana vai ter mais questões resolvidas para a gente se preparar melhor, tá bom? Então, a questão número 7 no meu caderno, da prova de 2011 ainda, ó. Uma empresa de treinamentos, você pode acompanhar a leitura comigo. Uma empresa de treinamento está planejando um curso de especialização. Os custos previstos são custos variáveis de R$ 1.200 por aluno e custos fixos de R$ 72.000, dos quais R$ 4.800 refere-se à depreciação de equipamentos a serem utilizados. O curso será vendido a R$ 6.000 por aluno. O ponto de equilíbrio contábil se dá com letra A, 10 alunos, B, 12, C, 14, letra D, 15. Questão muito tranquila, desde que a gente entenda os conceitos que a questão traz. Então eu gosto sempre de discutir os conceitos, para depois a gente partir para a conta, né, para a resolução da questão. Então tem 2 conceitos que essa questão engloba: ponto de equilíbrio contábil e a famosa margem de contribuição. Margem de contribuição, o que é? Margem de contribuição é o lucro unitário que obtém a partir da venda de um produto, descontando os custos variáveis do produto, tá bom? Então a margem de contribuição é isso. Ela é útil para calcular várias coisas, entre elas o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio econômico, o ponto de equilíbrio financeiro para tomada de decisão, porque ela traz esse lucro aí. Na verdade, a margem de contribuição ela é uma forma de eu gerenciar meus custos fixos, né? Porque com meio dela eu consigo saber quanto que eu tenho que vender para cobrir meus custos fixos, que são aqueles custos que ocorrem independente da minha venda, né? E o ponto de equilíbrio contábil é um número que eu chego de venda ou em faturamento, dependendo como eu estiver considerando, que eu cubra todos os meus custos fixos e obtenha lucro igual a zero. Você fala, pô, Kleber, é interessante ter lucro zero? Não é, mas é um caminho, é uma meta mínima, né? Então, se eu quero cobrir meus custos fixos, eu tenho que vender pelo menos X. Então, a pergunta aí é a seguinte: se eu quero cobrir meus custos fixos, quantos cursos eu preciso vender? Bom, uma questão que tem a conta bem simples para ser resolvida, mas basicamente é o seguinte: a minha margem de contribuição aí, ela é de quanto? Olha lá, 6.000 é meu preço de venda, menos 1.200, que é o meu custo variável. Então a margem de contribuição, só para devia ter posto primeira fórmula, né? Ó, é PV menos CV. Ou seja, preço de venda menos custo variável, unitário. Então minha margem de contribuição, 6.000 menos 1.200, R$ 4.800 de margem de contribuição. O meu PEC, ponto de equilíbrio contábil, é meu custos e despesas fixas dividido pela minha margem de contribuição
unitária. Quantos são meus custos fixos totais? Tá aqui, ó. 72 mil. Você falou, Kleber, mas você falou custo e despesa, mas só tem o custo. Trabalha com o que você tem na questão, né? Não suponha nada. Use a informação que a questão te dá. Tá correto aqui, só tem um custo. Ok, tá correto. 72 mil de custo, dividido por 4.800 de margem de contribuição, eu preciso vender 15. Se você fizer aí 72 mil dividido por 4.800, 5 feio, né, gente? Resposta é 15. Ou seja, eu preciso vender 15, eu tenho que ter 15 alunos para eu cobrir meu custo fixo. Resposta letra D. D de dado. Resposta é 15 alunos. Então, se eu vender 15, se eu tiver 15 cursos, 15 alunos matriculados, eu vou então obter meu ponto de equilíbrio contábil. Ah, eu quero saber isso em valor. Pega os 15, multiplica por 6 mil. Você pode encontrar. A questão não pede, tá? Mas, por exemplo, se você quiser 15 vezes 6 mil, que é o meu preço de venda, eu preciso ter um faturamento de 90 mil para que eu consiga cobrir meus custos fixos, tá bom? Tem o custo de depreciação aqui, que na prática não serve para nada nessa questão. É só para confundir a nossa cabeça, tá bom? O custo de depreciação seria útil se eu estivesse falando do ponto de equilíbrio financeiro, que vai ter uma questão lá na frente, que se eu me lembro bem, vai tratar disso. Mas para o ponto de equilíbrio contábil, independente do que seja, eu tenho que ter informação do custo fixo. A depreciação aí é só uma informação mais para fazer você pensar um pouquinho mais, beleza? Então foi essa questão número 7 no meu caderno, nós resolvemos aí, tá bom? A próxima aqui, ó. Próxima questão, a questão 8. Lembrando, quer ganhar o caderno? Clica no link aí, né? YouTube, LinkedIn e Facebook, link abaixo do vídeo. Instagram, link na bio. Questão número 8 no meu caderno vai aparecer para você e eu vou lê-la. Vamos lá. Uma fábrica de camisetas produz e vende mensalmente 3.500 camisetas ao preço de R$ 5,00 cada. As despesas variáveis representam 20% do preço de venda e os custos variáveis são de R$ 1,20 por unidade. A fábrica tem capacidade para produzir 5.000 camisetas por mês. Presta atenção nessa informação. 5.000 camisetas por mês de capacidade. Sem alterações no custo fixo atual de 6.000. Uma pesquisa de mercado revelou que ao preço de R$ 4,00 a unidade, haveria uma demanda no mercado para 6.000 unidades por mês. Caso a empresa adote a redução de preço para aproveitar o aumento de demanda, mantendo a estrutura atual de custos fixos e a capacidade produtiva, o resultado final da empresa será de A. Aumentará em 2.200, B. Aumentará em 200, C. Reduzirá em 3.500, letra D. Reduzirá em 800. Pessoal, a resolução dessa questão, então, voltando aqui, é o seguinte, o que eu tenho que pensar aqui? Então, eu tenho todas as informações, né? Eu produzo 3.500, vendo a R$ 5,00, tenho 20% de despesa de venda sobre o preço de venda. Tenho um custo variável de R$ 1,20. Depois da pesquisa, eles tiveram a seguinte informação: se nós baixarmos para R$ 4,00 o preço, eu tenho uma demanda de 6.000. Mas a minha capacidade de produção é de 5. Então eu estou tratando aqui de um gargalo, de uma limitação de produção. Não adianta eu ter uma demanda de 6 se eu consigo produzir 5. O que eu vou atender? Eu vou atender 5. Não adianta eu querer vender, dizer que eu vendo 6. Eu não consigo produzir 6. Tá bom? Então eu vou fazer a comparação. Na verdade eu vou montar uma DRE bem simplesinha. A comparação vai ser em função de 5.000 e não de 6.000 para eu poder obter um resultado real, né? Então, aqui na verdade a gente precisa ser conservador, é o princípio da prudência, né? Eu sempre, tendo dúvida entre dois valores, pro ativo eu considero sempre o valor menor. Então, o meu valor menor de venda, capacidade de venda é de 5.000. Então, olha como você vai ampliando aí os conceitos contábeis aí no decorrer da questão. Então eu vou trabalhar com o valor de 5.000. Então, tendo entendido isso, é tranquilo
uma questão aí relativamente tranquila de se resolver. Então, vou montar uma DRE na situação 1, que é a atual, e uma DRE na situação 2, e entender quanto que variou. Então, a DRE na situação 1, olha só, as minhas vendas na situação 1, eu vendo 3.500 unidades a R$5. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. 3.500 vezes 5, valor da minha venda, 17.500. Dá para você entender, né? 3.500 vezes 5, 17.500. Os meus custos variáveis são 3.500 unidades vendidas vezes 1,20. Informação aqui, ó, dado, ó. Primeiro, aí no Q de... Até por aqui, situação 1, Q de 3.500. Situação 2, Q de 5.000. Não é de 6, gente, não adianta, eu não consigo produzir. Então, eu não vou nem calcular. Eu tenho problema com o número 5, viu? 5, pronto. Bobear, eu vou resolver. Da próxima eu escrevo por extenso ele. Olha lá, 5.000. Então, no que de 3.500, vamos lá, vamos calcular. Custo variável, 3.500 vezes 1,20, 4.200. Matei o vermelho, só cá. 4.200. Menos as despesas variáveis. Despesas variáveis é de quanto? 20% do preço de venda. Então, 20% de 17.500. 20% de 17.500 vai dar 3.500. Então, 3.500. Tá dizendo, 20% do preço de venda. E o custo fixo, 6.000. Beleza, apurando o resultado dessa empresa, vamos apurar 17.500 de vendas, menos 4.200 de custo variável, menos 3.500 de despesa variável, menos 6.000 de custo fixo, eu vou ter um resultado de 3.800 reais. Eu estou comparando isso aqui, na verdade, para tomar decisão. Olha que interessante, né? Outra coisa que pensei agora nisso. Eu tenho uma possibilidade de aumentar a minha venda se eu mexer no meu preço. A pergunta é, vale a pena? Estou pensando se vale a pena. Pensando, vou mexer no custo fixo. Sem mexer no custo fixo, tem uma limitação, ok. Limitação de 5.000, quer dizer, vou utilizar toda essa demanda? É interessante? Vamos descobrir. E aí o gestor vai tomar decisão a partir disso, né? Se vale a pena ou não, com o aumento de lucro que nós vamos encontrar. Situação número 2. Eu tenho uma venda de 5.000 unidades vezes R$4. Total de venda, R$20.000. Eu tenho um custo variável, 5.000 unidades vezes R$1,20, tem um custo variável de R$6.000. Despesa de vendas vai ser 20% do preço de venda. 20% de 20.000, 4.000. Custo fixo, conforme foi informado no exercício, não muda se eu produzir 5.000. Custo fixo, 6.000. Apurando o resultado, 20.000 de receita de vendas, menos 6.000 de custo variável, menos 4.000 de despesa variável e menos 6.000 de custos fixos, eu vou ter um lucro de 4.000. Então a pergunta é, qual é a variação do resultado? 4.000 menos 3.800, variação de 200. R$200. Ou seja, retomando o nosso gabarito, qual que é a situação que atende? Letra B. B de bola. O meu lucro, o meu resultado aumentará em R$200. E aí? Essa é a resposta. Vale a pena, não vale a pena? Ainda bem, graças a Deus, que isso não é perguntado na questão. Mas é custo para decisão isso aqui, viu? Isso aí é um conceito de custo para decisão. Quer dizer, se eu mexer no meu preço, eu tenho uma demanda maior para atender, mas a pergunta, eu vou querer, vale a pena? Esse aumento de lucro é suficiente? Isso aí vai dar o quê? Sei lá, 2, 3% aí de aumento? Enfim, eu preciso desse 5% de aumento, aí eu preciso decidir se isso vale a pena, tá bom? Então,
Então, essa é a questãozinha número 8 do meu caderno, que é da prova de 2011. Não tá aqui, né, gente? Mas é da prova de 2011, tá? Só para você saber, pra você se localizar lá, caso você baixe as provas, para você saber. Então, tá aí, letra B de bola, tá bom? E aí, para mais uma questão no vídeo de hoje, que é a questão número 9. E ela vai aparecer para você e eu vou ler e você me acompanha na leitura. Vamos lá, um analista de custos resolveu aplicar as técnicas de análise do ponto de equilíbrio contábil para verificar o desempenho de uma determinada empresa. Sabia que a empresa vinha vendendo nos últimos meses 30 mil pacotes de produtos por mês, à base de 35 por pacote. Seus custos e despesas fixas têm sido de R$ 472.500 ao mês e os custos e despesas variáveis de R$ 15 por pacote. A margem de segurança é de, letra A, 223.125, letra B, 270 mil, letra C, 826.875 e letra B, 1 milhão, letra D, 1.050.000. Olha que coisa interessante a gente vê aí nessa questão. Tá aqui as informações, né? Uma venda de com que? Uma venda de 30 mil mês, preço de venda de 35, custo variável de 15, custos e despesas fixas 472.500 e dois conceitos aí envolvidos. Primeiro é o famoso PEC, que é o ponto de equilíbrio contábil, que é dado pela divisão entre os custos e despesas fixas pelo margem de contribuição unitária, né? Se eu quiser em quantidade. E a margem de segurança. A margem de segurança operacional é a diferença entre a quantidade atual de venda e a quantidade de venda no ponto de equilíbrio. Por exemplo, vamos supor que eu apuro que meu ponto de equilíbrio é 100. Meu PEC é 100. Um exemplo. Eu vendo 120, em média. Qual que é a minha margem de segurança? 20 unidades. Ah, eu quero saber em valor. Multiplica essa quantidade de unidades pelo preço de venda unitário de cada produto e aí você vai encontrar a margem de segurança em valor, tá bom? Então, com essas informações a gente consegue encontrar o que o exercício pede. Então, o exercício, para a gente chegar na margem de segurança, eu preciso primeiro calcular o meu ponto de equilíbrio em quantidade. Então, meu ponto de equilíbrio em quantidade, olha lá, eu tenho um custo fixo de 472.500, eu tenho preço de venda e custo variável de preço de venda de 35, custo variável de 15. Então, primeira coisa, margem de contribuição. 35 preço de venda menos 15 de custo variável, margem de contribuição, R$20. Então, eu encontrei minha margem de contribuição de R$20. Custos e despesas fixas, 472.500. Dividido, margem de contribuição de R$20. Então, ou um outro caminho também, para a gente resolver isso aqui, também fazer com porcentagem. Mas vamos nesse caminho aqui, ó. 472.500 dividido por 20, fazer a continha aqui porque eu não fiz antes. 23.625. 625 o quê? Unidades. Ou seja, para eu cobrir todos os meus custos fixos, eu tenho que vender 23.625 unidades. Mas quanto que eu vendo, em média? Eu tenho vendido 30 mil unidades. Então ele está perguntando a minha margem de segurança, que é o quê? É minha quantidade de vendas atuais menos o PEC. Então, se eu fizer em quantidade a margem de segurança, eu vendo atualmente 30 mil unidades, menos o meu ponto de equilíbrio contábil,
de 23.625, então a minha margem de segurança é de 6.375 unidades. O que é essa margem de segurança, pessoal? É a quantidade que eu vendo acima do ponto de equilíbrio contábil. Então, eu tenho que vender 23, eu vendo 30. A diferença, que é a margem de segurança operacional, é 6.375. Ou seja, além de eu cobrir o meu ponto de equilíbrio contábil, eu tenho uma margem de segurança média de 6.375 unidades. Mas a pergunta aí não é em quantidade, a pergunta é em reais, em dinheiro. Como que eu encontro então? Eu vou pegar 6.375, que é a minha quantidade da margem de segurança, e multiplicar pelo preço de venda de R$35. E aí eu vou encontrar 223.125 reais. Ou seja, a minha margem de segurança em reais é de 223.125. A resposta correta atende nas nossas questões a letra A. Tá aqui. Então, no gabarito, letra A. 223.125 reais. Tá bom? Então, ó, mais uma questãozinha interessante que envolve PEC, margem de segurança. Margem de segurança eu acho que é um conceito que ainda não tínhamos abordado com tanta ênfase, né? Mas é um conceito importante, que a margem de segurança é o quê? É a média das minhas vendas menos o PEC, menos o ponto de equilíbrio, né? Ela só existe se ela for positiva, lógico, né? Então se meu PEC é 23.625, eu vendo 23 mil, eu não tenho margem de segurança, eu estou sem. Na verdade, eu tenho que pelo menos chegar no meu ponto de equilíbrio para a partir dele eu ter margem de segurança, tá bom? Então no vídeo de hoje essas foram nossas 3 questões. Então lembrando, quer esse vídeo, quer esse caderno de questões, é que eu estou usando aqui, ó, para você resolver melhor essas questões, aí no YouTube, no LinkedIn e no Facebook, vai ter o link abaixo do vídeo, e no Instagram o link da bio. Beleza, pessoal? Abraço, foca aí na sua preparação, foco nos estudos e um ótimo dia aí para vocês. Valeu!